Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. E hoje o papo é especial. A gente vai falar sobre uma das datas mais importantes do ano, o Natal. Mas não pelo seu lado comercial, e sim pelo seu lado espiritual, pelo verdadeiro significado desta data. Para isso, eu convidei aqui o Padre Jonas, que vai nos ajudar a entender o que o Natal realmente representa para a nossa vida, nossa família e a nossa caminhada. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e hoje estou aqui ao lado do Padre Jonas. Este é um episódio especial de Natal, onde a gente vai abordar muito mais do que presentes, do que ceias. Nós vamos abordar o significado e o verdadeiro propósito e sentido do Natal. Para iniciar as nossas perguntas, eu preparei algumas questões aqui. Eu vou pedir para que o padre ele se apresente para vocês, e eu acho que ele vai ter uma palavrinha também para que a gente inicie aqui o nosso episódio. Padre. Que bom estar aqui neste momento. Eu sou o Padre Jonas, sou vigário da Catedral Diocesana de Lages e também sou terapeuta, parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta. Estou aqui com muita alegria para falar realmente o sentido do Santo Natal, Biblicamente, teologicamente, o sentido do Natal, porque muitas vezes a gente acaba perdendo o foco. Obrigado, Padre, desde já por ter aceitado essa missão para estar falando conosco aqui. Padre, hoje muitas pessoas acabam vivendo o Natal naquela forma corrida, naquela forma, vamos dizer assim, comercial, Como que a gente pode resgatar o espírito do Natal, Como que a gente pode trazer a verdade, o verdadeiro significado hoje desta data, o sentido espiritual para nós? Muito bem. A correria pode nos fazer perder realmente o foco do Natal, porque às vezes a gente fica preso àquilo que é material, Esquece do espiritual. Na Sagrada Escritura, em João, capítulo 1, versículo 1, vem falar do verdadeiro significado do Natal. João diz assim: no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela. E de tudo que existia, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Estes não nascem do sangue, nem do impulso da carne,
nem do desejo do homem, mas nascem de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Então, queridos, queridas, essa palavra que agora foi proclamada, a síntese dela quer dizer que Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. Então, o nascimento do Filho de Deus nada mais é revelar Deus à humanidade. Então, Deus ama tanto a humanidade que quis ficar perto e deu Jesus para estar conosco todos os momentos, seja na dor, na tristeza, na cruz ou na glória ou na ressurreição. Jesus está em todos os momentos conosco. E aí vem essa tradição da gente trocar presentes, da ceia. Tudo isso é muito bonito, porque o grande presente que Deus deu para a humanidade foi Jesus. E aí está o sentido de dar presente. Mas a gente precisa entender a lógica de dar o presente. Não ficar só no consumismo, mas entender o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus. Ele que veio se revelar porque ama muito, muito a cada um de nós. Padre, o Natal, assim como a Páscoa, né, os momentos mais fortes, acabam fazendo com que a própria igreja até tenha uma movimentação, um acréscimo de fiéis, né, nesses períodos, né? Por que você acredita que o Natal mexe tanto com o coração das pessoas, até mesmo para aquele que não é tão religioso, aquele que não é tão assíduo, né? Quando chega esse momento, ele se sente mais tocado, mais próximo. Por que você acha que isso, então, aproxima tanto, toca tanto o coração das pessoas? Então, Natal, Páscoa, são duas festas cristãs de grande relevância, quer dizer, depois tu corta isso aqui, de grande relevância para os cristãos, né? A Páscoa vai além do Natal. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou, deu a vida para cada um de nós. O Natal, Jesus veio revelar quem é Deus. Um Deus humilde, um Deus simples, um Deus pobre, que quer ficar sempre conosco. Porém, ao longo dos anos, a igreja sempre evidenciou essas duas festas. Claro que o mundo, né, o mercado, tudo isso aproveitou desses dois momentos litúrgicos fortes da fé cristã para também evidenciar outras coisas, né? E querendo ou não, todos sabem que são dois momentos muito importantes na vida das pessoas. O Natal tem uma sensibilidade, vem revelar, né? Deus, que é o próprio Cristo Jesus, um Deus simples, um Deus que nasceu na manjedoura, que veio para dar sentido à vida, né? E todo o clima de Natal, luzes, estrelas, árvores, né? O próprio presépio,
Tudo isso faz a gente entrar nesse espírito. É um tempo onde que os cristãos se voltam para o seu íntimo, né? Esse tempo acaba fazendo com que a gente lembre do pai que já se foi, da mãe que já se foi, do irmão que já se foi, né? Porque são datas que todos se reúnem na ceia, né? Ou lá no tempo da Páscoa também, são momentos que todos se reúnem. E aí, quando chegam essas datas, querendo ou não, a gente acaba ficando mais sensíveis diante desta realidade. Claro que a gente não pode ficar sentimental, né? Aqueles que já foram estão junto de Deus. A gente precisa fazer essa distinção. Mas a gente precisa entender que essas duas festas, elas realmente tocam no existencial de cada pessoa. E as pessoas ficam mais sensibilizadas diante dessas duas festas que são cristãs, né? Porém, o mundo, o comércio, né? As esferas comerciais acabaram pegando essas duas datas para também fazer o seu mercado, que é importante, mas que a gente não pode esquecer que Natal é o nascimento de Jesus. A Páscoa é a ressurreição, a vida nova. Bacana, padrinho. Gostaria que o padre pudesse passar para quem está nos assistindo aí, de uma forma simples, como que a gente pode viver um Natal mais genuíno, né? Um verdadeiro Natal, né? Junto com a nossa família, dentro das nossas casas, né? Então que o padre poderia dar aí, vamos dizer assim, um conselho de como que as pessoas podem passar um Natal mais genuíno. Certo. Passar um Natal mais genuíno é realmente trazer verdadeiramente o sentido do Natal. Natal é Cristo que nasce, né? Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Diante disso, se a gente colocar em prática, nós vamos fazer o nosso Natal, sim, diferente. O Natal abençoado, com fraternidade, com ceias, com trocas de presente, né? Mas o espírito natalino é realmente deixar o menino Jesus nascer no nosso coração e na nossa vida. Que eu e você possamos fazer do nosso coração a manjedoura, né? Que Jesus possa nascer, porque a igreja diz na sua liturgia que o Natal não é o aniversário de Jesus. Não. O Natal é o Filho de Deus que veio para restaurar o cosmo, o mundo e restaurar cada um de nós. Deus nos deu este presente de colocar seu Filho único bem pertinho de nós, porque Deus sabe da nossa miséria humana. Somos pecador, mas também somos santos. E quando Jesus entra na história da humanidade, ele se faz como um de nós, menos no pecado. Se a gente entender isso, o nosso Natal vai ser um Natal totalmente diferente. Padre,
O senhor falou anteriormente ali referente a entes queridos que já se foram, né? Eu particularmente é uma data que me toca muito, pois na semana de Natal, no mesmo ano, eu veio a ter o falecimento da minha avó, em sequência, falecimento do meu pai, tudo na mesma semana e muito próximo à data do Natal ali. Mas outras pessoas acabam tendo essa data de Natal como lembranças até de momentos talvez tristes que elas tiveram durante esse ano, né? Qual mensagem o senhor deixaria aí para quem está passando por um momento difícil nesse final de ano, né? Qual uma mensagem do senhor para elas? A liturgia da igreja, no terceiro domingo do Advento, ela traz para nós a alegria. Diz: alegrai-vos sempre no Senhor, né? O cristão, ele vai passar por cruzes, né? Mas entender que Jesus está conosco nos momentos tristes e nos momentos alegres. Então é preciso sempre dizer, né? Mesmo na dor, no sofrimento, dizer que o Senhor está comigo. O Senhor está na minha vida. O Senhor é a minha alegria. E claro que, como é uma data festiva, onde as famílias se reúnem, claro, quando chega essa data, se houve um falecimento, se houve uma tragédia, se houve alguma coisa, claro que isso vai vir à tona. Mas nós não podemos ficar apegados nesses sentimentos. Não. Entregar para Deus e que a gente possa fazer a compreensão para que a gente possa entender que o pai, a mãe, irmão, parente, aquele que passou desta vida para uma outra, a gente possa entender o sentido que quem saiu deste mundo não morreu, mas ressuscitou. Nesse período é um momento também em que a gente pode fortificar e levar isso principalmente para as nossas crianças, né? Existem a catequese, por exemplo, que vem a ensinar, né, para as crianças estarem mais próximos a Deus, a Jesus, né? Mas hoje, como a gente iniciou falando aqui, hoje existe muita questão forte da questão dos presentes, né? E a gente percebe que as crianças, muitas das vezes, elas estão naquela expectativa do que vão ganhar no Natal. E elas não entendem, talvez, o significado do Natal, né? O que está por trás, como o senhor falou anteriormente, do ganhar o presente, né? Sim. Como que a gente pode ensinar as crianças sobre o real significado do Natal hoje em dia? Eu quero trazer aqui a imagem do presépio, né? São Francisco de Assis, há 800 anos atrás, ele compilou, né, a imagem do presépio para ensinar às pessoas simples o sentido do Natal. Se a gente for ver a imagem do presépio, a gente vai ver ali todos os personagens que estavam no momento do nascimento do menino Jesus. Então, o pai, a mãe, a avó, né, pode estar pegando a imagem do presépio e ensinar por aqueles sinais ali o verdadeiro sentido do Natal. Ali nós vamos ver a Sagrada Família, né? Ali vamos perceber que o menino Jesus veio daquela família, né? E lá, no dia do nascimento, na manjedoura, estava
pastores, estava a vaquinha, cavalo, diz a história que a própria vaca, que aqueceu o menino Jesus. Os 3 reis magos reconheceram a grandiosidade do menino Jesus, vieram trazer o que? Presente, ouro, incenso e mirra, Daí está o sentido do presente, Só que às vezes a gente desvirtua o sentido do Natal. A figura do Papai Noel, ela é belíssima. Só que tem pessoas que não entendem realmente o sentido do Natal, ficam só no personagem Papai Noel. O personagem Papai Noel, por trás dele está a figura de São Nicolau. São Nicolau, um santo da igreja que na noite de Natal saiu para entregar presentes. Por quê? Para a igreja, Jesus está presente no outro. O outro é o próprio Jesus. Então, se eu vou entregar um presente, eu vou presentear o próprio Jesus. É o que fez São Nicolau. Foi nas pessoas carentes, nas crianças simples, entregar o presente, porque ele via naquelas pessoas o próprio Jesus. É aí da onde vem o sentido de entregar o presente. Mas que às vezes a gente não conhece a história e aí a gente fica preso no Papai Noel, que se a gente ficar só no Papai Noel, a gente não encontra o sentido verdadeiro, que é o nascimento do menino Deus. Legal, padre. Só fazer mais 2 perguntas aqui. Uma para que a gente possa ter aí um próximo ano, que o próximo ano seja bem abençoado para todos nós. O que Jesus, através do Natal, o que a gente pode levar para a nossa vida durante esse próximo ano? Então, Jesus, o grande presente de Deus para a humanidade. Já pensou se a gente também for um grande presente para o irmão, para a irmã? O grande mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então essa verdade de fé bíblica, ela quer moldar nossas vidas. Se eu sempre ver no outro o próprio Senhor, o Cristo, eu não vou fazer nada de mal para outra pessoa. Vou amar, às vezes vou corrigir, mas vou corrigir por amor, Mas quando eu amo de fato o meu irmão, a minha irmã, eu estarei vivendo aquilo que o próprio Jesus nos pede na sua palavra. Então, viver o próximo ano é realmente entender o sentido do Natal. O Natal é viver o Cristo que veio como presente para moldar e dar vida, dar sentido para a humanidade. Jesus não veio, à toa. Deus não fez acontecer o nascimento, o verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Não, ele veio para dar um sentido para a nossa vida. Quando a gente compreender o sentido de Jesus na nossa vida, tudo isso vai melhorar, vai ficar bom, vai ficar tranquilo e as nossas relações vão se tornar afetiva, amorosa, afável e gentil. Se a humanidade vivesse o sentido verdadeiro de se aproximar um para com o outro, que é a gentileza, as coisas seriam diferentes. Mas às vezes a gente não é gentil. Por quê? Porque a gente esquece
do grande mandamento da lei de Deus: amar o próximo como a si mesmo. Padre Jonas, e para a gente encerrar aqui essa parte das perguntas aqui, se o senhor pudesse resumir, o verdadeiro propósito do Natal, qual seria? O verdadeiro propósito do Natal é se fazer presente, né? Às vezes, nós somos presente nos momentos difíceis, na morte, né? Vou contar uma historinha aqui para entender isso que eu quero dizer. Tinha um senhor que todos os natais ele passava sozinho e tinha um monte de filho. E os filhos sempre davam uma desculpa. Ele imaginou assim: sei o que fazer. Eu vou fingir que vou morrer. Vou fazer o meu próprio velório. E ele fez. E nesse dia, estavam todos os seus filhos, noras, neto, né? Às vezes, gente, a gente não encontra tempo para estar presente. Mas como é que a gente encontra tempo para estar nesses momentos difíceis? A vida, ela precisa ser vivida. Ela precisa ser amada. Ela precisa ser correspondida, né? Então, esse senhor, ele se sentia triste, vazio, os filhos não procuravam ele, né? Por quê? Às vezes nós somos assim egoístas. A gente pensa só em nós mesmos. Natal, o Filho de Deus, ele veio para mudar essa situação. Deus, que é amor, que ama a humanidade, não quis que nós ficássemos desamparados. Deu seu Filho Jesus. E todos nós sabemos que Jesus, após a sua vida pública, as suas palavras revolucionavam, né? Porque ele vinha falar de um propósito de vida. Quem anda nas trevas, às vezes não quer vir para a luz. E a verdade incomoda. Muito obrigado, Padre, pelas palavras. Que esse Natal sirva muito mais do que presentes, né? Sirva como presença, sirva como amor, como afeto, como família. Padre, o senhor tem mais um minutinho, se o senhor quiser dar uma palavra final para... Agradeço, Juliano, por esta oportunidade de estar aqui falando um pouco do verdadeiro sentido do Natal, que essas palavras que eu falei, que eu comentei, elas possam nos fazer refletir e que a gente possa, né, mudar o nosso pensar, os nossos sentimentos, que a gente possa pensar também na maneira como estamos vivendo. Gente, a vida é um sopro, né? Passa muito rápido. Vamos viver bem o presente, tá? Passado já foi. Presente nós temos. Futuro não nos pertence. Então aproveite essas palavras e faça com que elas possam, se tiver alguma coisa que não está de acordo com a revelação de Deus, com a sua palavra, que a gente possa se moldar para ser melhor, para ser presença e para dar presente um para o outro. Às vezes não precisa o presente material, precisa o presente físico, que é você.
Pessoal, esse foi mais um episódio do Conversa de Dono, episódio especial de Natal. Então não esquece já de seguir o nosso canal. E se esse episódio tocou o seu coração, compartilha com uma pessoa especial também. Valeu, nos vemos até o próximo.